Olá, biólogos e biólogas. Essa aula tem como objetivo trabalhar os principais termos utilizados em genética, tá bom? Para que quando estivermos dando aula de genética, quando falarmos dos termos genéticos, vocês possam ter aí um referencial, já ter um conhecimento prévio desses termos, tá bom? Então vamos lá. Introdução ao estudo da genética. Aí, genética lembra os genes, lembra DNA, DNA lembra mutação, mutação lembra os X-Men, na verdade, mas só que tem um detalhe, muita coisa ali, né? Isso é muito fictícia, tá certo? Existem alguns poderes sobrenaturais que ali fogem da realidade da genética, na verdade. Por exemplo, quando mística, ela se transforma até com a roupa, né? Da outra pessoa, né? Até com o look da outra pessoa, ela se transforma. Então, isso foge da realidade, não é verdade? Mas tudo bem, tudo tranquilo, vamos dar continuidade. Então, genética. Genética é o ramo da biologia que estuda a hereditariedade. Então, o que é a hereditariedade? Aquilo que é herdável, aquilo que é hereditário. Então, é o patrimônio das características, é o patrimônio genético que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Né? Isso, existem pessoas que se parecem, que têm características dos seus bisavós. Ok. Então, continuando, nucleotídeo. O que é um nucleotídeo, pessoal? Assim como as proteínas têm como unidades os aminoácidos, os açúcares, né, os carboidratos, têm como unidade os monossacarídeos, os ácidos nucleicos, são os ácidos encontrados no núcleo, é o nosso material genético, é o que constitui o nosso material genético. Eles também têm a sua unidade, e a sua unidade é chamada de nucleotídeo. Então, o que é o nucleotídeo? Nucleotídeo é a unidade constituinte dos ácidos nucleicos, beleza? Unidade que constitui os ácidos nucleicos. Por que tem esse nome, ácidos nucleicos? Porque se encontram no núcleo, tá? Então, vamos ver aqui a formação molecular de um nucleotídeo. O nucleotídeo é formado por um radical fosfato. Tá aqui o radical fosfato, tá bom? O nucleotídeo é formado por uma pentose. O que é uma pentose? É um açúcar de 5 carbonos, né? Aqui tem um C dupla O, né? Tá parecendo o oxigênio, mas aqui tem também um carbono, né? C dupla O. Então, um açúcar formado por 5 carbonos é uma pentose. Que no caso do DNA, esta pentose é a desoxirribose, tá certo? E no caso do RNA, como nós sabemos, o açúcar é a ribose. Então, radical fosfato, pentose e uma base nitrogenada. Olha aqui, ó, que é nitrogênio, tá vendo? Uma base nitrogenada, vocês observam ali muitos, aqui, ó, observam muitos aqui, muitos nitrogênios, tá certo? Base nitrogenada. Nesse caso aqui está destacando uma timina, certo? Mas quais são as bases nitrogenadas? Adenina, timina e uracila, guanina e citosina. Adenina, timina ou uracila, guanina e citosina. Mas nós vamos falar sobre isso agorinha. Então, observem aqui esse nucleotídeo. Aqui você observa também uma cadeia dupla, né? Uma cadeia que vai, outra cadeia que volta, certo? Então, o que é essa molécula aqui? Essa molécula aqui corresponde ao radical fosfato, tá? Então, a radical fosfato aqui, do outro lado da molécula, radical fosfato aqui e aqui. Essa molécula que está ligada ao radical fosfato, que molécula é essa? É a pentose, né, gente? Então, aqui a pentose está aqui, a pentose aqui. Vamos localizar do outro lado aqui, ó. E a pentose aqui também. Qual é a próxima molécula que está ligada à pentose? É a base o quê? Nitrogenada, tá? Aqui é uma base nitrogenada, a timina, que se liga à adenina. Tá vendo aqui a adenina? Então, essa molécula aqui é a adenina, que se liga à timina, com duas pontes de hidrogênio. Então, Agnaldo Timóteo, não é isso? Adenina, timina, que se ligam umas às outras. Essas duas bases nitrogenadas se ligam através dessas duas pontes de hidrogênio, tá certo? É verdade, tranquilidade. Então, olha aqui, deixa eu aqui destacar, né, as duas pontes de hidrogênio. E agora nós temos essa base nitrogenada que se liga a essa outra.
Essa aqui é a guanina, tá aqui, ó, a guanina, que se liga à citosina, tá certo? Com quantas pontes de hidrogênio? Com 3 pontes de hidrogênio. Tá bom assim? Tranquilo? Então, aqui nós temos as bases púricas, né? As purinas ou as bases púricas, que é a adenina e guanina, e as bases pirimídicas, que é timina e citosina. Tranquilidade. Então, vamos lá. DNA. DNA é o ácido desoxirribonucleico, que é a molécula portadora das informações hereditárias. Mas uma coisa que todo mundo quer saber é, professor, que eu queria entender é como é que realmente a molécula de DNA tem nossas informações hereditárias. Como é que estão escritas lá? Muito tranquilo. As nossas informações genéticas estão escritas na molécula de DNA. Na verdade, estão codificadas. Tá? Então, nossas características estão codificadas na molécula de DNA. Por isso que ela porta nossas informações. Mas aí nós vamos esclarecer, né, isso, desmiuçar, né? Nós vamos esclarecer detalhadamente como é que realmente a molécula de DNA ela contém esses códigos, né, que vão ali codificar, né, isso, nossas proteínas, tá bom? Vão formar nossas proteínas. Vamos continuar aqui. Mais uma vez, aqui a molécula de DNA. Mais uma vez, a molécula de DNA. Deixa eu colocar aqui. Pronto, ok. Radical fosfato, todo mundo ligado. Radical fosfato. A radical fosfato se liga ao açúcar, o açúcar se liga ao radical fosfato, o radical fosfato se liga ao açúcar. Então, o radical fosfato e o açúcar vai formar aqui, ó, o corrimão da cadeia de DNA, tá certo? Olha, uma cadeia vai, outra cadeia volta. Aqui radical fosfato e açúcar, radical fosfato e açúcar. Então, o radical fosfato ligado ao açúcar, o açúcar ligado ao radical fosfato e assim por diante, vai formando aí, ó, o corrimão da molécula de DNA, tá certo? E os degraus? O que são os degraus da molécula de DNA? Os degraus são as bases nitrogenadas e as pontes de hidrogênio. Então, a timina se ligando à adenina, timina, Agnaldo, Timóteo, 2 pontes de hidrogênio, e aqui a guanina e citosina, Gal, Costa, tá certo? Se ligando uma à outra com 3 pontes de hidrogênio. Tá bom assim? Perfeito. Então, dessa maneira, você tem aqui o corrimão da escada retorcida, né? O corrimão e a base nitrogenada com as pontes de hidrogênio formando os degraus da molécula, da cadeia de DNA, certo? Que é em forma de uma escada retorcida. Essa é uma molécula que tem uma dupla hélice, 2 lados, ok? E esse detalhe aqui seria a molécula de DNA em sua estrutura atômica, né? Em que cada bolinha dessa representa um átomo, né? Estão aglomerados dos átomos aqui, como a gente observa aquela sequência evolutiva em biologia, certo? Em que a gente tem o átomo que forma moléculas, as moléculas que formam organelas. Então, é verdade. Nós temos aqui as moléculas, né, esses nucleotídeos que formam uma organela, que é o cromossomo. O que é um cromossomo? É uma fita de DNA. Se nós temos 46 cromossomos, é porque nós temos 46 filamentos de DNA. Na verdade, nós temos 23 pares de cromossomos, né? Porque 23 a gente recebe da nossa mãe e os outros 23 que são homólogos, que são iguais, que compartilham as mesmas informações, nós recebemos do nosso pai, tá certo? Então, os nossos 23 pares de cromossomos são 23 pares de longas fitas de DNA. Tá bom assim? Beleza? Vamos continuar? Então, temos aqui agora essa questãozinha. E diz o seguinte: no esquema abaixo sobre a estrutura do DNA, os números 1, 2 e 3 representam respectivamente. Então, 1, logicamente, é radical fosfato, 2 é a pentose. No caso de um DNA, essa pentose vai ser a desoxirribose. E 3 vai ser a base nitrogenada. Então, 1 fosfato, certo? 2 é a pentose, que no caso do DNA é desoxirribose. E 3 a base nitrogenada. Então, logicamente, todo mundo acertou essa questão. A resposta certa vai ser letra C. Perfeito, show de bola. Vamos continuar. E agora nós vamos, né, ao RNA. O que é o RNA? É o ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico, tá certo? Que ele é originado da transcrição do DNA.
Então, deixa eu fazer aqui para vocês rapidamente um esquema aqui, tá, gente? Olha, a molécula de DNA, ela tem a capacidade de se duplicar. Então, quando a molécula de DNA forma outra molécula de DNA, isso aqui é chamado de duplicação, tá certo? Aí você em casa que está tomando nota disso aqui, tá certo? Você em casa que está tomando nota disso aqui, eu vou te dizer o seguinte, ó, tu coloca aqui embaixo, olha, duplicação, tá certo? Você coloca aqui embaixo, o que é que está acontecendo aqui? Você assinala aqui, ó, duplicação, tá? Qual a enzima que faz a duplicação? Aí você vai colocar aqui em cima, é a DNA polimerase. A enzima que faz a duplicação é a DNA polimerase. Ok, mas também a molécula de DNA ela pode sofrer uma transcrição. Ela faz uma transcrição. E na transcrição, ela vai produzir uma fita de RNA, certo? Que pode ser um RNA ribossômico, que vai formar ribossomos. Pode ser um RNA transportador, que vai transportar aminoácidos. E pode ser um RNA mensageiro, não é isso? Um RNA mensageiro, que essa fita de RNA mensageiro, ela contém as informações extraídas da molécula de DNA. Então, esse mecanismo aqui, tá certo? Esse processo aqui é chamado de transcrição. Aí você anota aí em casa, tá bom? Transcrição. E a enzima que realiza a transcrição é a enzima RNA polimerase. RNA polimerase, tá bom? E agora, essa molécula de RNA mensageiro, ela vai sair do núcleo da célula. Você observa, então, que a duplicação e a transcrição, ela ocorre dentro do núcleo da célula. Depois que esse RNA mensageiro é produzido, ele vai para o citoplasma, que é o corpo da célula, onde ele vai encontrar toda a maquinaria necessária para realizar a síntese proteica. Então, esse RNA mensageiro, ele vai ser lido, tá certo, por um ribossomo. Então, vocês observam agora que não é mais uma enzima, mas é uma organela. O ribossomo, ele vai fazer a leitura, ele vai fazer a tradução. O nome desse processo aqui, olha, é chamado de tradução, tá? Então, o ribossomo vai ler a molécula de RNA e ali vai produzir a proteína, tá certo? Vai produzir a proteína. Ok? Então, não vai dar para copiar tudo não, mas vocês aqui, proteína. Isso, dá para fazer aqui. Tá, gente? Então, ó, a molécula de proteína. Então, o que é a proteína do teu cabelo? O que é o fio do teu cabelo? O teu fio capilar? Proteína, queratina. Tuas unhas, queratina. A cor da pele, a cor dos olhos. Então, nós somos um arranjo proteico. Então, usando como exemplo o cabelo, o que é o fio do nosso cabelo? É um fio de proteína. E o que é essa proteína do nosso cabelo? A proteína do nosso cabelo é a tradução do nosso RNA mensageiro. E o que é o nosso RNA mensageiro? É a transcrição do nosso DNA. Então, todas as nossas características estão codificadas no nosso DNA, que são transcritas em RNA mensageiro, que vai ser traduzido em nossas proteínas, as proteínas que dão o nosso formato, as proteínas que formam nossas características. Perfeito assim? Então, se eu perguntar para vocês, onde é que acontece a duplicação, certo? E a transcrição, certo? Onde é que acontece a duplicação e a transcrição? Ocorrem no núcleo. E aonde acontece a tradução? O que é a tradução? Certo? A tradução, vou colocar aqui só o trad, que é ruim de escrever no mouse. A tradução, ela ocorre no citoplasma, tá certo? A tradução é quando um ribossomo faz a leitura, certo, dos códigos do RNA mensageiro, formando a proteína ali codificada. Certo? Então, você observa aqui um nucleotídeo constituinte do RNA, radical fosfato, o açúcar, que é uma pentose, mas no caso do RNA vai ser a ribose, o açúcar, e a base nitrogenada, certo? É o seguinte, gente, no DNA, deixa eu colocar aqui embaixo, tá certo? No DNA, a adenina se liga à timina com 2 pontes de hidrogênio. E a guanina se liga à citosina com 3 pontes de hidrogênio. Porém, no RNA, tá? No RNA,
RNA, a adenina não vai se ligar à timina, porque RNA não tem timina. RNA vai ter o quê? Uracila, tá certo? E a guanina vai se ligar à citosina normalmente com 3 pontos de hidrogênio. Tá bom assim? Então, você observa que desse lado eu tenho as bases púricas, adenina e guanina, e desse lado esquerdo vamos continuar, certo? Isso, vamos continuar. Então, olha aqui essa imagem. O que é que você observa aqui nessa figura? A molécula de DNA, ela está se abrindo, certo? E um dos seus lados está sendo copiado, está sendo transcrito. A fita de DNA ela tem uma dupla hélice. A fita de RNA tem apenas uma cadeia, uma hélice, tá? Apenas é uma cadeia simples. A fita de DNA cadeia dupla, a fita de RNA cadeia simples, tá? Então, está sendo produzida aqui uma fita de RNA mensageiro, certo? Está mostrando aqui a direção da transcrição. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos aqui a esse teste. Os itens abaixo referem-se à estrutura, composição e função dos ácidos nucleicos. Então, tranquilidade, temos aqui, ó, são características do ácido ribonucleico, então é do RNA. Então, com relação à estrutura do RNA, tem uma dupla hélice ou cadeia simples? Cadeia simples. Tá? Com relação à composição, presença de uracila ou presença de timina? Presença de uracila, tá certo? E com relação à função, síntese de proteína ou transcrição gênica? Quem passa pela transcrição é o DNA. É o DNA que faz a transcrição. Agora, quem realiza a síntese proteica é o RNA mensageiro. Então, a função do RNA é a síntese de proteína. Tá certo? Então, 2, 1A. 2, 1A, letra D, a resposta certa. Show de bola, muito bom. Vamos avançar, pessoal. Qualquer coisa é só voltar, tá certo? Mas vamos avançar. Então, gene. O que é um gene? Certo? Na linguagem de Mendel, que é o pai da genética, ele chamava de fator. Mas, na linguagem moderna, nós chamamos de genes. Ou gene. Certo? Gene é um fragmento de DNA. É um fragmento de DNA com informação para a síntese de um polipeptídeo. Poli significa muitos peptídeos aminoácidos. A união de muitos aminoácidos vai formar o quê? Proteína. Perfeito. Então, gene, aqui eu tenho uma fita de DNA, observa aqui. Tenho aqui a fita de DNA e uma sequência dessa fita que codifique uma proteína ela é chamada de gene. Então, cada proteína nossa ela é codificada por um gene. Então, se eu disser que gene é uma sequência da molécula de DNA que codifica uma proteína, está correto. Se eu disser gene é uma sequência de molécula de DNA que é transcrita em RNA mensageiro, também está certo. Porque essa fita aqui ela vai ser transcrita em um RNA mensageiro e esse RNA mensageiro é que vai decodificar, que vai codificar a proteína. Então, também está certo. Então, gene é uma sequência de DNA que vai ser transcrito em RNA mensageiro para a produção de uma proteína. Perfeito, show de bola. Deu para entender? Espero que sim, viu? Tranquilidade, nós vamos aprofundar mais isso aí. Gente, e agora? Nós temos aqui essa linguagem, né? O que é cromatina? Né? Isso temos aqui, o que é cromatina. Tá certo, gente? O que é cromatina? É a fita de DNA desespiralizado. Né? Esse DNA desespiralizados. Ou seja, desenrolado, estendido, observado durante a intérfase. Então, uma pergunta interessante. Gente, professor, o que é a intérfase? Gente, intérfase é um período da vida da célula em que ela está se preparando para se dividir. Ela não está se dividindo, ela está se preparando para se dividir. Inter significa entre, certo? Fase é entre um estágio e outro, entre uma divisão e outra. Intérfase é um período em que a célula está entre uma divisão e outra. Mas quando a célula não está se dividindo, ela está fazendo o quê? Ela está se preparando para se dividir. Então, na intérfase, a célula está se preparando para se dividir. Porém, na mitose e na meiose, a célula já está se dividindo. Compreende a diferença? Então, cromatina é o DNA quando ele está esticado.
tá certo? Ele está esticado, ele está assim, ó, esticadinho. Ele não está formando um novelo. Então, quando o DNA forma esse novelo, ele já formou um cromossomo, tá certo? O DNA, quando está desenrolado, ele é uma cromatina. Quando ele fica completamente aspiralado, completamente enrolado, ele forma um cromossomo. Tá tranquilo assim? Beleza? Então, muito bem. Só que a cromatina, mesmo quando o DNA ele está desenrolado, existem regiões do DNA que ficam sempre assim, sempre novelada. Essas regiões que ficam sempre noveladas, elas não codificam genes. Elas não têm genes ativos. Elas são chamadas de heterocromatina. É isso mesmo. Hetero significa diferente, cromo, cor. É porque na presença do corante, essas partes enoveladas apresentam uma cor mais viva, mais destacada. Então, formam uma cromatina diferente, tá certo? Que são os genes inativos. Porém, a eucromatina, eu significa verdadeiro. É a cromatina verdadeira, certo? São essas regiões que não estão enoveladas, e essas regiões que não estão enoveladas é a região onde se encontra, são regiões onde se encontram os genes ativos, compreende? Então, essas regiões que não estão enoveladas são as regiões onde se encontram os genes ativos, os genes que realmente vão ser transcritos e depois traduzidos em proteínas. Tá bom assim? Mais um destaque aqui, olha, a fita de DNA, aqui um gene, certo? Ou seja, é uma sequência, né? O gene é uma sequência que vai codificar aqui, olha, uma proteína, tá? E o DNA vai se enrolando, se aspiralando até formar um cromossomo, tá certo? Então, muito bem. Bora continuar? Então, gente, aqui nós temos um cromossomo. O que é um cromossomo? Como eu já falei para vocês, é o DNA, é a fita de DNA aspiralada, observada durante a divisão celular. Então, o cromossomo é a fita de DNA aspiralada, observada durante a divisão. Então, quando a célula não está se dividindo, está na intérfase, nós observamos a cromatina. Quando a célula está se dividindo, nós observamos o cromossomo. Por quê? Porque a fita de DNA ela foi se enrolando, a fita de DNA ela se envolve em proteínas chamadas de histonas e vai se enrolando, 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 enrolando até formar o cromossomo. Professor, e por que o cromossomo assim fica parecendo um xizinho? Certo? Porque é o seguinte, gente. Aqui eu tenho uma fita de DNA, certo? Digamos que ela aqui ela está na forma de cromatina. Ela está desenrolada, está na forma de cromatina, está durante a intérfase. O que vai acontecer lá na intérfase? A célula vai se preparar para se dividir. Para que a célula se prepare para se dividir, cada fita de DNA vai formar outra, vai formar uma cópia de si. Então, olha aqui, a fita de DNA formando uma cópia de si mesma, tá certo? Quando a fita de DNA ela faz uma cópia de si mesma, ela forma duas cromátides irmãs. Então, essa fita de DNA duplicada acabou de formar duas cromátides irmãs. Aí, terminando a intérfase, a célula vai entrar em divisão. Aí, quando a célula entra em divisão, essas cromátides vão se condensar. Elas vão se enrolar, enrolar, e de tanto se enrolar, vai formar o quê? O cromossomo. Então, aqui tem essa primeira fita enrolada, e agora eu vou mostrar para vocês a segunda fita enrolada, tá, gente? A segunda fita enrolada. Olha aqui, ó. A segunda fita enrolada. Então, olha. Então, a cromatina agora se condensou, se enovelou e formou um cromossomo, tá certo? Então, se eu disser para vocês, né, como eu já falei assim na sala de aula, né, deixa eu copiar aqui, gene. O que é gene? O que é cromatina? Tá, gente? O que é cromatina? Vou colocar aqui só as iniciais, porque não é legal copiar no mouse, tá, gente? Então, gene, cromatina, cromossomo. Certo? Cromossomo. Então, o que é gene? O que é cromatina? O que é cromossomo? E também posso colocar aqui, né? O que é o DNA, né, gente? O que é DNA? O que é o DNA? Certo? O que é o DNA? O que é um gene? O que é a cromatina? O que é o cromossomo? É tudo a mesma coisa, tá? Então, a fita de DNA, tá ela aqui. A fita de DNA, quando ela está assim, desenrolada, ela é chamada de cromatina. Uma sequência da fita de DNA que codifica uma proteína é um gene.
E quando a fita de DNA está bem enroladinha, ela forma um cromossomo. Então, DNA, gene, cromatina, cromossomo, eu estou falando da mesma estrutura. Tá certo? Então, vamos lá? Vamos continuar? Como eu falei para vocês, quando o DNA ele se duplica, ele vai formar o quê? Duas cromátides irmãs. Ele vai formar dois filamentos de DNA chamados de cromátides irmãs. Tá certo? Então, vejam bem. Como eu mostrei para vocês no slide anterior, a fita de DNA, durante a intérfase, ela se duplica. Ela duplica todo o material genético. Todas as organelas são duplicadas durante a intérfase para que a célula possa se dividir. É como se você fosse se dividir em dois. Todos os seus órgãos e estruturas teriam que se duplicar para formar outro de você. Então, no momento que a fita de DNA ela se duplica, ela vai formar o quê? Aqui, ó, duas cromátides irmãs, tá, gente? Ela vai formar duas cromátides irmãs, tá certo? Deixa eu fazer essa correção aqui. Tá? Vai formar duas cromátides irmãs. Então, no momento que a fita de DNA se duplica, vai formar duas cromátides irmãs. Então, tá aqui, ó. Isso aqui eu tenho um cromossomo que se duplicou, certo? Então, aqui ele formou duas cromátides irmãs. E o que são cromátides homólogas? São filamentos de DNA correspondentes em cromossomos homólogos. Então, vê só. De cada cromossomo, você recebe um do seu pai e outro de sua mãe. Então, esse aqui é o cromossomo que você teve a origem paterna. Esse aqui é o cromossomo que você recebeu de origem materna. Então, esses cromossomos que compartilham as mesmas informações genéticas são chamados de cromossomos homólogos. Já está dizendo tudo. Homo significa igual. Cromossomos homólogos, cromossomos que compartilham as mesmas características, tá certo? Então, só que esse cromossomo de origem paterna, ele se duplicou, formando duas cromátides irmãs, tá certo? Então, a cromátide 1 e a cromátide 2 são irmãs. Esse cromossomo de origem materna, ele também se duplicou, certo? Formando duas cromátides irmãs, a cromátide 3 e a cromátide 4. As cromátides 3 e 4 também são irmãs, porque fazem parte de um mesmo cromossomo. Tá aqui, ó, ligadas pelo centrômero, tá vendo? Beleza. Mas eu quero perguntar uma coisa a vocês muito importante. As cromátides 2 e 3, elas são o quê? Elas não são irmãs, porque elas não fazem parte do mesmo cromossomo. Elas fazem parte de cromossomos que se correspondem, que são os cromossomos homólogos. Então, a gente diz que as cromátides 2 e 3 são cromátides homólogas. Elas se correspondem, elas compartilham os mesmos genes, elas compartilham as mesmas informações genéticas. Compreende? Beleza? Ok? Então, cromátides irmãs é diferente de cromátides homólogas, tá, gente? Não esquece disso. Tá ok assim? Tá tudo beleza? Bora continuar? E agora? Aqui nessa imagem é só para a gente fazer essa recapitulação. Aqui você tem um cromossomo individualizado, certo? Aqui ele sofre a duplicação, formou duas cromátides irmãs. Isso aqui acontece durante a intérfase, tá certo? Em que ele se duplica. E durante a mitose ou a meiose, o que vai acontecer? Essas duas cromátides irmãs se separam e formam dois cromossomos filhos, tá certo? Dois cromossomos filhos idênticos. Esses cromossomos filhos também são chamados de cromonema. Outra palavra que também significa a mesma coisa. Cromonema, cromossomo, certo? Cromátides irmãs, cromatina. Tudo se refere à molécula de DNA. Tá bom assim? Tranquilo? Ok. Então, já entendi. O que são cromossomos homólogos? Cromossomos que compartilham as mesmas informações genéticas. Então, observe aqui essa figura, tá certo? Com esse par de cromossomo. Um de origem paterna, tá? Outro de origem materna, tá? Vocês observam que aqui eu tenho um gene azão. E aqui eu tenho um gene azinho. Você recebeu do seu pai um alelo dominante, azão. E você recebeu de sua mãe um alelo recessivo, azinho. Mas esses dois alelos fazem parte do mesmo gene, que é o gene A, certo? Esses dois alelos aqui, ó, o alelo Bzão, que é a forma dominante, e o alelo Bzinho, que é a forma recessiva, também fazem parte do mesmo gene, o gene B.
como diz a música, né? O nome dela é GNB. Não, isso aqui não funcionou, tá? Então, gente, beleza, tá certo. Então, aqui, o gene C ele tem a forma alélica dominante, Czão, e tem a forma recessiva, alélica recessiva, Czinho. Então, observem que esses cromossomos, eles compartilham os mesmos genes. O que pode só diferenciar entre eles é que um tem uma forma dominante do gene e o outro tem a forma recessiva, mas eles compartilham os mesmos genes, ok? Então, gente, cromossomos homólogos são cromossomos que compartilham os mesmos genes, as mesmas informações genéticas, entendeu? E o que são genes alelos? São genes que ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos. Então, são genes que ocupam a mesma posição, que se correspondem. Então, aqui, ó, o gene A, ele é alelo de Azinho. O gene Azão, ele é alelo de Azinho. O gene B, né, o gene Bzão, ele é alelo de Bzinho. Tá entendendo? Então, observem, por que eles são alelos? Porque eles se correspondem, porque estão na mesma posição. Eu vou perguntar para vocês, pessoal, o gene Azão, ele é alelo de Bzinho? Não. Ele é alelo de Bzão? Também não, tá certo? O gene Azão, ele é alelo do gene Azinho. E o gene Bzão, ele é alelo de Bzinho. E o gene Czão, ele é alelo de Czinho, porque fazem parte na mesma posição em cromossomos homólogos. Ok? Todo mundo entendeu, pessoal? Tudo tranquilo? Todo mundo sabe, né? O que agora são genes alelos, são genes que ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos, certo? São genes correspondentes em cromossomos homólogos. Tá bom assim? Tranquilo. E o que é locus? Locus vem da palavra local, né, gente? Locus é a posição onde se localiza um determinado gene no cromossomo. Então, esse gene A, ele sempre vai se encontrar aqui, nesse locus. Sempre vai se encontrar nessa posição do cromossomo. O gene Czão ou Czinho sempre vão se encontrar nessa posição final desse cromossomo. Então, o local que você senta, a banca que você senta na sala de aula, né? Aquela banca sempre que você senta todos os dias nela, ali é o seu locus, tá certo? É a sua posição na sala de aula. A posição de cada gene no cromossomo é ali no seu locus, tá certo? Muito bem. Gente, o que é um alelo dominante? Um alelo dominante é um gene, tá? Um alelo dominante é um gene que se expressa tanto em homozigose como em heterozigose. Então, vê só, um alelo dominante. Vê só, aqui eu tenho homo, as palavras homozigose. Homo significa igual. Zigo significa par, certo? Zigo significa par. Então, o que se expressa em homozigose? É quando tem o mesmo par. Então, aqui, azão, não tem o mesmo par? Então, ele se expressa, a sua característica vai se expressar. Como também quando estiver em heterozigose. O que significa hétero? Significa diferente, tá? Zigo, par. Quando tiver um par diferente. Azão, azinho. Mas mesmo quando vier um par diferente, azão, azinho, o alelo dominante ele se expressa de toda maneira. Vou falar aqui de um exemplo hipotético, tá? Um exemplo só para facilitar a nossa compreensão. Digamos que o alelo azão codifique olhos escuros. Então, se o indivíduo for azão, os seus olhos serão escuros. E se ele for azão, azinho, os seus olhos serão escuros também. Porque o alelo dominante ele precisa só de um representante para se expressar. O alelo recessivo, não. Para que o alelo recessivo se expresse, ele precisa estar em homozigose. Ele precisa ter os dois alelos iguais. Então, alelo recessivo é o gene que se expressa apenas em homozigose. Homo igual, zigo par, o par igual. Então, uma pessoa que tem olhos claros, nesse exemplo hipotético que eu estou dando, uma pessoa que tem olhos claros, ele seria o quê? Azinho, azinho. Ele teria os dois alelos recessivos. Porque se ele tiver apenas um alelo dominante, ele já vai expressar o tipo de olho, a cor de olhos escuro. Tá bom assim? Tranquilo? Então, se você pegar uma questão dizendo que o alelo dominante ele domina sobre o recessivo, isso é falso. Que o alelo dominante é o que mais aparece na sociedade, também é falso. Que o alelo recessivo é inibido pelo alelo dominante, também isso é falso. A única definição, pessoal, de alelo dominante é aquele que se expressa em homozigose e em heterozigose. A única definição de alelo recessivo é aquele que se expressa apenas em homozigose. Tá bom assim? Se disser que um é mais forte do que outro, que outro é mais fraco do que outro, que um domina sobre o outro, essas informações são erradas. Agora, se disser que um se expressa em homozigose e em heterozigose, o dominante,
e o outro se expressa apenas em homozigose, o recessivo, essas informações estão corretas, tá? Uma linguagem muito usada em genética é a segregação, que significa separação. Então, por exemplo, você tem aqui o indivíduo heterozigoto, azão e azinho, e ao formar seus gametas, esse par de alelos vai se separar. Vem um alelo azão para um gameta e vai um alelo azinho para o outro gameta. Então, isso aqui houve uma segregação, tá certo? Então, qual a diferença entre gene e alelo? Por exemplo, você tem aqui um gene, ou um gen. Você tem o gene A, certo? Você tem o gene A. Esse gene A, ou gene A, ele pode vir na forma dominante, azão, a forma alélica dominante, ou pode vir na forma alélica recessiva, azinho. Um gene B, certo? Um gene B. Um gene B, ele pode vir na forma alélica dominante, Bzão, e pode vir na forma alélica recessiva, Bzinho. Compreende? Pronto. Então, o que é um alelo? São as formas de expressão de um gene. A forma dominante ou a forma recessiva de um gene. Tá certo? Então, muito bem. O que é um indivíduo homozigoto? Nós já falamos, né? Homozigose, homozigoto. Então, homo significa igual, como nós já falamos, né? Hétero significa diferente, certo? Zigoto, né? Zigo, par. Então, ó, vai ter um par de alelos iguais, tá vendo? Ó? Qual par igual aqui? Azão, azão. Aqui, ó, igual. Azinho, azinho. Aqui, Bzão, Bzão. Bezinho, bezinho, tchau, tchau, né? Então, bezinho, bezinho, né, pessoal? Um par de alelos recessivo. Agora, recessivos. Agora, o que é um indivíduo heterozigoto? Hetero significa diferente. É um indivíduo que apresenta um par de alelos diferentes. Aqui, ó, azão, azinho, bezão, bezinho. Aqui você tem um par de alelos diferentes. Indivíduo homozigoto, azão, azão, bezinho. Bezinho, tá igual aqui, os genes B, tá? O indivíduo heterozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho. Tudo tranquilo? Tudo ok? Todo mundo entendeu direitinho? Eu espero que sim. Então, vamos avançar. Pessoal, o que é genótipo? Genótipo é o conjunto gênico de um indivíduo. Informação em nível de DNA. Então, se eu disser, fulano é azão, azão, eu estou falando do seu genótipo. Cicrano é azão, azinho, eu estou falando do seu genótipo, tá certo? Joãozinho é bezinho, bezinho. Então, eu estou falando, né, do seu genótipo, dos seus genes. Agora, o que é fenótipo? Fenótipo é a expressão de um gene, ou a interação de um gene com o meio ambiente. Então, primeiro, fenótipo é a expressão de um gene. Então, cicrano é azinho, azinho, e por ser azinho, azinho, ele tem olhos claros. Então, olhos claros é o fenótipo. Fulano tem os olhos claros, isso é o fenótipo. Fulano, ele é moreno, ele é um mulato claro. Isso é o seu fenótipo. Fulano, cicrano, tem o cabelo liso. Isso é o seu fenótipo. Tem um cabelo ondulado, é o seu fenótipo. Fulano é alto, é baixo, é gordo, é magro. Então, isso são fenótipos. Cicrano tem o sangue tipo A, tipo B, tipo O, tipo AB. Então, isso são os fenótipos, que são as expressões dos genes, as expressões das características genéticas, tá certo? Agora, como fenótipo, também a gente tem a interação de um gene com o meio ambiente. Então, a gente tem aqui essa equaçãozinha. Genótipo, ou seja, os meus genes interagindo com o meio ambiente, isso resulta no meu fenótipo. Como assim o meu genótipo pode interagir com o meio ambiente? Vamos imaginar o seguinte, alguém que seja mulato claro, ao se bronzear, tá certo? Ele vai ficar mais pigmentado. E mesmo ele sendo mulato claro, mas a interação dos seus genes com o meio ambiente que ele está submetendo ao bronze, ao aquecimento, né, se expondo ao sol, demais ao sol, ele vai exibir um fenótipo como se ele fosse um mulato médio. Mas só que, na verdade, ele não é um mulato médio. Ele está exibindo o fenótipo mulato médio, mas ele é um mulato claro. Por que ele alterou o seu fenótipo? Porque ele ficou bronzeado, certo? Foi a interação do seu genótipo com o meio ambiente. Quando alguém dá uma chapinha no cabelo, o cabelo que é ondulado agora ficou liso. Você mudou o seu genótipo? Não, você mudou apenas o seu, o que, pessoal? Fenótipo. Dependendo do shampoo que você usa, você pode deixar seu cabelo mais claro
ou mais escuro. Então, o seu genótipo interagindo com o meio ambiente vai resultar no seu fenótipo, tá? As pessoas que usam aparelhos para corrigir os dentes, certo? Então, alterou o fenótipo, não alterou os genes, alterou apenas a expressão dos genes, tá certo? Que os genes tinham expressado ali uma dentição aberta, tá certo? Mas aí você fez a correção alterando o seu fenótipo. Alguém que era bem magrinho, entrou na academia, malhou, tomou suplemento, ficou bem bombadão, bem fortão. Ele mudou o seu genótipo? Não, o seu genótipo continua sendo aquele, daquela pessoa franzina, magrinha, mas com a sua interação com o meio ambiente, né, mudando a sua alimentação, fazendo exercícios físicos, ele alterou o seu fenótipo, exibindo um corpo assim mais forte, tá certo? Muito bem. Mais malhadão, saradão, né, pessoal? Então, tranquilidade. Vamos lá. O que são os exons? São os genes que se expressam, são os genes ativos, né? Ok? É como a eukromatina, por exemplo, que a gente falou um pouquinho atrás, né? Os introns são os genes que não se expressam, é a heterocromatina, tá? São genes que não codificam proteínas, são os introns, né? A maior parte do nosso DNA, ele não codifica, tá? Só a menor parte, cerca de 3% do nosso DNA é que codifica, tá certo? Professor, e por que 90%, 97% não codifica? Isso porque esse desperdício de tanto material genético sem codificar? Mas isso é tudo de bom, gente, porque, por exemplo, você tem 97% de chance de acontecer uma mutação e ela não alterar você em nenhuma característica. Se acontecer uma mutação nesses 97% de genes que não codificam, então essa mutação não vai repercutir em você. Agora, se a mutação acontecer dentro dos 3% dos genes que codificam, aí essa mutação vai mudar uma característica em você, tá certo? Como, por exemplo, o câncer, que é formado de células mutantes. Tá certo? Então, vamos lá. Então, o que é fenótipo, pessoal? Letra A. Fenótipo é um conjunto de características decorrentes da ação do ambiente? Apenas? O nosso fenótipo é apenas decorrente do meio ambiente? Não. O nosso fenótipo ele tem ligação com os nossos genes? Sim. Não apenas só com o ambiente. Letra B. O fenótipo influi no genótipo? Não, gente. O fenótipo não influi no genótipo. Tá certo? Se você... por exemplo, você nasceu normal, mas teve paralisia infantil, aí mudou o seu fenótipo. Você teve uma doença causada por um vírus, certo? Da poliomielite. Mas aí, porque você teve essa doença, isso vai passar para o seu genótipo, o seu filho vai nascer com deficiência? Não. O fenótipo não influencia no genótipo. Alguém que malhou e ficou bombado, o filho já nasceu bombado? Também não. Tá certo? Letra C. Fenótipo é um conjunto de características decorrentes da ação do genótipo. Correto. Mas que pode ser influenciado pela interação com o meio ambiente. Perfeito. Então, letra C é a resposta certa. Por que não é a letra D? É o conjunto de características do indivíduo? Um conjunto de características de onde? Essa colocação ficou aberta, não foi? Não ficou? Não tem algo fechado aí, objetivo. É um conjunto de características. Características do quê? Certo? Culturais, emocionais, comportamentais, entendeu? Então, assim, está muito aberta essa... Não está dizendo nada essa letra D, tá certo? Não está sendo objetiva. Letra E, é um conjunto de características exteriores. Não. E as características interiores? Certo? Nós não temos um tipo de sangue, tá certo? Nós não temos... tem pessoas que nascem diabéticas, ou seja, tem um pâncreas que não funciona, não produz insulina suficiente. Então, nossas características internas também também faz parte do nosso fenótipo, não só são as características externas, ok? E aí a gente está chegando ao finalzinho, tá, gente? Linguagem de Mendel. Mendel é o pai da genética, tá? E Mendel usava essa linguagem na sua época. O que nós chamamos hoje de genes e de alelos, ele chamava de fatores. Então, um fator dominante, um fator recessivo, o fator A, o fator B, o fator Azinho, o fator Bzinho, tá certo? O que Mendel chamava de puro, hoje nós chamamos de homozigoto. Então, um indivíduo que fosse azão, azão, azinho, azinho, Mendel chamava de puro. O que Mendel chamava de híbrido, um par de fatores diferentes, ou seja, um indivíduo em heterozigose. Um indivíduo que fosse azão, azinho, bezão, bezinho, ele chamava de misturado, ele chamava de híbrido, que significa misturado. Então, dominante. Mendel chamava de dominante o fator que se expressa tanto em indivíduos puros, né? Azão, azão, como também se expressa em indivíduos híbridos ou heterozigóticos, né? Azão, azinho. O que era um fator recessivo?
essa linguagem vem de Mendel, né? O fator recessivo. Fator que se expressa apenas em indivíduos puros, ou seja, Azinho, Azinho. Ou Bzinho, Bzinho. Características que só aparecem em indivíduos puros. Então, temos aqui uma observação. Mendel conhecia os gametas. Mendel conhecia perfeitamente o mecanismo de reprodução das plantas. Opa, olha o que eu disse. Eu disse que Mendel conhecia completamente, né, o mecanismo de divisão, de reprodução das plantas. Agora, Mendel, ele não conhecia os mecanismos de divisão. Então, se você pegar uma questão dizendo assim, Mendel dizia que durante a meiose, aí, peraí, Mendel não conhecia os mecanismos de divisão celular. Quando Mendel fez suas descobertas, a mitose e a meiose ainda não haviam sido descritas, né? Descobertas, reveladas, né? Então, se uma questão vier dizendo que Mendel dizia que durante a meiose havia o emparelhamento dos cromossomos homólogos, Mendel não tinha conhecimento dessa causa, tá certo? Embora que os estudos de Mendel, tudo que Mendel descobriu realmente cai perfeitamente com o que acontece de fato na meiose. Mas só que quando Mendel descobriu isso, ele não conhecia os mecanismos de divisão celular. Posteriormente, né, é que depois de 200 anos, né, de Mendel ter feito suas descobertas, depois de 200 anos foi que realmente se viu que as descobertas de Mendel eram coerentes, conduziam com a verdade. Realmente, por isso ele recebeu o título de pai da genética. Muito bem. E vamos aqui a esse testezinho para a gente finalizar, tá? Então, considere as seguintes afirmações sobre alguns conceitos fundamentais utilizados em genética. Alelo recessivo é aquele inibido pela ação do outro alelo denominado dominante. Não, gente. Alelo recessivo é aquele que se expressa apenas em homozigose. Nada disso dele ser inibido. Então, aqui está falso, tá certo? Cromossomos homólogos são os que apresentam genes que codificam as mesmas características e que se pareiam durante a meiose. Perfeito. Aqui está correto. Tá? Os cromossomos homólogos eles ficam emparelhados durante a meiose. E contém também as mesmas características. Genótipo é a descrição da constituição genética de um organismo. É um conceito relativo a um determinado gene. Fulano é azão, ciclano é azinho. A um determinado gene. Ou a um conjunto de genes. Tá? Fulano é azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Isso. Nós temos um conjunto de genes, na verdade. Temos milhões de genes que nos codificam, que geram nossas características. Então, o terceiro também está correto. Dessa maneira, temos aqui como resposta certa a letra D. As alternativas 2 e 3 estão corretas. Tá, pessoal? Sendo assim, a gente fica por aqui. Tá, pessoal? Então, dessa forma, todo mundo vai ficar igual agora, né? Todo mundo vai poder revisar e todo mundo vai ficar na mesma linguagem. Até a próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus.